Oi gente, eu sou a Sandra Oséias e hoje nós estamos aqui no canal Os Chef e vamos fazer uma tortinha de chocolate. A nossa receita de hoje vai ser feita em duas partes. Então nós temos a primeira, que é a massa incrível, crocante, porque a gente usa farinha láctea. E depois nós vamos ter o recheio, que vai ter um toque todo especial do cream cheese. Bora lá fazer? Primeiro nós vamos misturar só os secos. Então temos aqui 3 xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar aqui 80 gramas de farinha láctea. E vou colocar 100 gramas de açúcar refinado branco. Vamos dar uma mexidinha e agora vamos acrescentar a nossa manteiga e os ovos. 100 gramas de manteiga, aqui eu tô usando manteiga mesmo e sem sal. E vou usar 2 ovos inteiros. Aqui eu tô fazendo meia receita, então tem um ovo só. Vou mexer, vou colocar a mão na massa para unir a massa e somente se ela tiver bem firme ainda, eu vou usar um pouquinho de leite, 2 colheres de sopa de leite. Então só depois se a gente vê que a massa ainda tá firme. Então agora eu vou colocar uma luva e mexer a massa, trabalhar a massa. Aqui a manteiga está gelada, então quanto mais firme ela tiver, mais difícil da gente juntar a massa. Mas é melhor para depois a gente dar a liga certa e poder trabalhar com ela direitinho. Então vai apertando e vai aí unindo a massa, olha, apertando, né? Só o calor da mão da gente já vai amolecendo um pouquinho essa manteiga e a gente vai unindo a massa. Tá vendo que tá mais difícil da gente unir? Pega lá o leitinho que a gente tem e pinga um pouquinho de leite. E vai mexendo a massa. Tá? Não uniu ainda? Vamos lá colocar, então, todo o leite que a gente tem. Até 2 colheres de leite. Agora a gente vai apertar a massa porque ela vai unir. Lembra que ela não vai ficar uma massa tão lisinha, porque a gente tem a farinha láctea que ela é de grãozinho, um cisquinho, né? Então, ela nunca vai ficar tão lisinha. Então, nós vamos mexendo a massa até que ela limpa toda a travessa e que ela fique com uma textura bem macia. Tá vendo que ela ainda fica com essa textura meio crespinha da massa, né? A gente consegue ver umas bolinhas ainda de farinha láctea, mas é essa textura que eu quero, olha, bem macia. Não é? Textura de massinha de modelar, é isso que eu quero na minha massa. Então agora ela vai para a geladeira, vai ficar uns 20 minutos a meia hora na geladeira e aí nós vamos tirar e usar a massa nas forminhas. Então depois de meia hora, pegamos a nossa massinha e vamos preencher as forminhas. Pega um pouquinho de massa, pode trabalhar com a forminha no formato que você tiver, o que você gostar, a forminha de empada, e vai abrindo com os dedos, olha. Tá? Então a gente não precisa abrir com o rolo, porque é uma massa muito macia, muito fácil de trabalhar. E o importante é que vocês consigam trazer ela até a borda e sempre fazer aqui no fundo, olha, vai apertando as laterais pra gente ter aquela aba dela em volta bem fininha. Porque ninguém gosta de comer aquela parte de baixo que fica muito grossa. Então vai abrindo toda a massinha e depois nós vamos levar para assar num forno pré-aquecido a 180 graus até que ela comece a ficar com as bordinhas douradas. Então agora nós vamos fazer o nosso recheio de amarula. Eu tenho 200 gramas de chocolate genuíno meio amargo e vou acrescentar 300 gramas de cream cheese que eu bati na batedeira para ele ficar maciozinho e tá em temperatura natural. Então vamos colocar aqui um pouquinho do cream cheese. Nós vamos fazer um ganache. Então ganache é sempre
um doce que a gente trabalha com chocolate e algum tipo de gordura. Aqui eu tenho o cream cheese. Então, estou trabalhando com o chocolate meio amargo, que ele já tem pouco açúcar. Estou colocando o cream cheese também, que não tem açúcar, então é um doce bem suave. Estou trabalhando com meio amargo, porque o meio amargo vai fazer sobressair o sabor que eu quero aqui dentro. Se eu já deixasse só o cream cheese e o chocolate, já estaria uma delícia. Mas a gente vai acrescentar um pouquinho de sabor. Então eu faço meu ganache com cream cheese. Ele já vai ficar mais grossinho. Dá pra gente trabalhar até num ponto de bico. Olha que delícia. Então pra quem gosta de iogurte, ele fica com aquele gostinho de iogurte. Então aqui eu posso trabalhar o sabor que eu quiser. Então vou colocar aqui em cima um pouquinho de amarula. E aí a gente vai ter o sabor. Mas eu poderia trabalhar com um café solúvel, uma raspa de laranja, um caramelo. O que vocês gostarem, vocês podem saborizar o chocolate. Como toda vez a gente faz trufa que saboriza no final. Então, faz a base, misturou bem, tá tudo envolvido, aí a gente põe um pouquinho do nosso sabor. Quanto que a gente pode trabalhar aqui? Até 40 ml. Então, vou pôr um pouquinho, vou mexer. E aí a gente vai acrescentando um pouquinho mais. Não põe muita coisa, muito líquido, porque senão a gente perde o ponto que a gente tem do doce. Então, olha que delícia. Então, aqui, para qualquer doce que vocês quiserem trabalhar, não é? Um recheio de bolo, a tortinha que a gente vai fazer, dentro de uma bomba, de uma carolina, dá para trabalhar também. Então, é um recheio que dá para usar em bastante tipo de doce. Tá? Então, aqui, usamos os 40 ml. Viu que ele ainda continua maciozinho e ainda me dá o ponto de bico. E agora a gente vai rechear, então, as nossas tortinhas. Que doce bonito, macio. Então, depois de 20 minutos, nós tiramos do forno e vamos deixar ela ficar morninha para poder tirar. Então, quando perceber que já dá para pegar a forminha, tira, olha como solta fácil. E deixa ela esfriar totalmente para poder rechear ou guardar. Então, agora a gente vai rechear. Estou trabalhando com um bico 1M. E a gente vai colocar aqui no fundo e vamos simplesmente preencher a nossa forminha. Esse recheio a gente pode levar na geladeira e já deixar preparado de um dia para o outro. E agora é só a gente decorar. Aqui você pode decorar com uma cereja, um morango, uma outra fruta ou só um detalhezinho de chocolate. Ficou lindo, né? E aí, gente, deu para entender? Então, super tranquila a nossa receita, né, de hoje, super fácil. Mas agora eu tenho algumas dicas que são importantes para vocês. Então, a primeira é sobre a crocância da nossa massa. Essa crocância se dá pelo uso da farinha láctea. Então, ela puxa toda a umidade que tem na massa e eu posso fazer essa massinha e depois que ela esfriou, eu posso guardar numa lata, num pote bem fechado e ela fica até 30 dias crocante. Então, vale a pena a gente antecipar o nosso trabalho quando a gente já tem alguma encomenda ou quando a gente vai ter alguma festa, já posso facilitar o meu trabalho, não é mesmo? Então, faz aí a sua massinha, deixa esfriar totalmente e guarda ela bem fechada. Isso é a primeira dica de hoje. A segunda dica é, quando vocês estiverem fazendo a nossa receita, vocês viram que eu deixei de lado o leite para usar só no final se fosse necessário. Então, o que a gente tem ali de importante? A farinha de trigo. Tem algumas farinhas que puxam um pouco mais da umidade. Vocês vão ver que a massa de vocês está bem firme. Então, não se preocupa de usar um pouquinho mais de leite. Eu falei ali na nossa receita 2 colheres de sopa, mas se você precisar usar 3 ou até 4, porque você vê que a farinha está bem firme, não tem problema, tá bom? Então, faz aí, que vocês vão ver que é super gostosa. E o recheio, a gente disse aí pra vocês que é um toque todo especial do cream cheese. Você pode usar ali tanto o chocolate branco como outro sabor de chocolate. Eu dei a preferência para usar o meio amargo porque eu queria o sabor predominante do amarula,
porque o amarula já é suave, então eu preciso de um chocolate um pouco mais neutro para estar sobressaindo esse sabor. Mas você poderia usar um blend, um ao leite ou mesmo branco e fazer um recheio de limão, uma tortinha diferente, então brinca aí com os sabores. Aproveitando agora que a gente tá com a tortinha aqui, olha gente, ficou incrível, né? Então, me segue lá, @Sandrozeia, já se inscreve aqui no canal porque a gente tem receita toda semana e a gente se vê então no próximo domingo. Até mais!